Você já parou para pensar sobre o que realmente permanecerá quando os anos passarem, seus cabelos ficarem grisalhos e o mundo parecer seguir em frente sem olhar para trás? Se há algo que aprendemos ao longo da vida, é que a certeza que tínhamos na juventude muitas vezes se desfaz como areia entre os dedos. E uma dessas certezas inquestionáveis é a ideia de que a família será sempre o nosso refúgio seguro. É confortável acreditar nisso. Desde cedo somos ensinados que os laços de sangue são inquebráveis, que nossos filhos estarão ao nosso lado na velhice, que nossos netos nos encherão de amor e que seremos respeitados pela jornada que percorremos. Mas e se essa crença não for apenas ingênua, mas também perigosa? Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia profunda, nos alerta para um fato difícil de aceitar. O apoio incondicional da família é uma ilusão que pode custar caro para aqueles que se apegam a ela. Hoje quero te convidar para uma jornada de reflexão e autoconhecimento, uma jornada que pode mudar para sempre a sua visão sobre o futuro. Mas antes de continuarmos, faço uma pergunta sincera. Você está preparado para encarar a verdade sobre o envelhecer e as relações humanas? Porque o que você vai ouvir aqui é desconfortável, mas pode ser libertador. Imagine por um momento uma mulher chamada Helena. Ela dedicou toda a sua vida à família, criou seus filhos com amor, esteve presente em cada momento importante, fez sacrifícios e deixou sonhos de lado para lhes garantir uma vida melhor. Ela sempre acreditou que quando chegasse a sua vez de precisar de cuidado e companhia, seus filhos estariam lá. Afinal, não era o justo a se esperar? Ela deu tudo de si. Então, naturalmente receberia esse amor de volta. Mas a realidade foi diferente. Seus filhos cresceram, formaram suas próprias famílias, mudaram-se para outras cidades. As ligações telefônicas tornaram-se raras e as visitas mais ainda. Sempre havia um compromisso, sempre havia pressa. E então Helena percebeu a amarga verdade. Ninguém viria para resgatá-la da solidão. O que aconteceu com ela é mais comum do que gostaríamos de admitir, porque a verdade é que os filhos não pertencem aos pais. Eles crescem e criam seus próprios mundos. E esses mundos nem sempre incluem os pais como protagonistas. A sociedade nos faz acreditar que o ciclo da vida é previsível e que, ao envelhecermos, seremos naturalmente cercados pelo amor da nossa família. Mas a realidade é que muitos pais e avós passam seus últimos anos sentindo-se invisíveis para aqueles a quem dedicaram a vida inteira. Carl Jung dizia que o processo de envelhecer exige uma profunda transformação na forma como vemos a nós mesmos e nossas relações. A grande tragédia não é envelhecer, mas sim não compreender que o papel que desempenhamos na vida das pessoas muda e muitas vezes desaparece. Agora reflita comigo. Se a família não é a rocha inabalável que imaginávamos, o que realmente nos resta? O que vou te dizer agora pode parecer duro, mas precisa ser dito. Ninguém lhe prometeu que a família seria seu refúgio eterno. Ninguém lhe garantiu que seus filhos teriam tempo para visitá-lo todo fim de semana. Ninguém assinou um contrato dizendo que seus netos cresceriam valorizando sua presença mais do que as telas dos celulares. Ninguém assegurou que só porque você deu toda a sua energia aos outros, eles fariam o mesmo por você. O problema é que nos contaram essa narrativa tantas vezes que passamos a acreditar nela. E quando essa narrativa desmorona, nos sentimos traídos. Mas traídos por quem? Pelos filhos? Pelo destino? Pelo tempo? Não. Sentimos-nos traídos pela ilusão que nós mesmos alimentamos. Mas Jung nos oferece um novo caminho. Ele nos ensina que a libertação acontece quando entendemos que a única pessoa que pode nos garantir paz e segurança na velhice somos nós mesmos. E é sobre isso que vamos falar agora. Se a família não é a base sólida que nos disseram, o que realmente nos mantém de pé?
A resposta pode ser desconfortável. O que nos sustenta é aquilo que construímos dentro de nós. Schopenhauer, outro grande filósofo, dizia que a verdadeira felicidade não pode depender de nada externo, porque tudo o que é externo pode nos ser tirado. E a família faz parte desse universo externo. Filhos podem partir, parceiros podem ir embora, amigos podem seguir outros caminhos. Mas há algo que ninguém pode tirar de você. A força que você cultiva internamente é a única garantia de um futuro digno. E a grande questão é: você está disposto a cultivar essa força? Quantas pessoas você viu sofrerem por terem investido tudo na família e acabado sozinhas? Quantos pais você viu esperando por um retorno que nunca chegou? Quantos avós passaram seus últimos dias sentindo-se meros figurantes nas histórias de seus filhos e netos? E agora, a pergunta mais difícil: o que te faz pensar que com você será diferente? Se há algo que você precisa entender antes que seja tarde demais, é que o tempo não espera. Ele não lhe dará uma segunda chance para se preparar melhor. E é por isso que, na próxima parte deste vídeo, falaremos sobre o que realmente pode garantir uma vida plena e independente após os 60 anos. A resposta não está na família, não está nos filhos. A resposta está em algo muito mais profundo, mais poderoso e mais libertador. E eu te convido a continuar comigo nesta jornada, porque o que vem a seguir pode mudar para sempre a sua forma de ver a vida. Você já se perguntou por que algumas dores são mais difíceis de curar do que outras? Não falo da dor física, aquela que o tempo, o repouso ou um remédio aliviam. Falo das feridas invisíveis, aquelas que nascem quando esperamos algo de alguém e encontramos o vazio da indiferença. A expectativa é um veneno lento, uma promessa silenciosa que fazemos a nós mesmos, sem perceber que ninguém além de nós a assinou. Desde cedo somos ensinados que o verdadeiro amor vem com reciprocidade. Se cuidarmos de alguém, essa pessoa cuidará de nós. Se estivermos sempre presentes, ela também estará. Se sacrificarmos nossos desejos pelos outros, eles reconhecerão e retribuirão. Mas então o tempo passa, a vida segue seu curso e um dia percebemos a dura verdade. Nem todo o amor se manifesta da maneira que esperamos. Isso não significa que as pessoas não nos amam, mas sim que o amor delas segue a sua própria lógica, não a nossa. Carl Jung nos ensina que o sofrimento humano nasce do choque entre nossas projeções internas e a realidade externa. Quanto mais expectativas criamos, maiores são as decepções quando elas não se concretizam. E talvez, sem perceber, você tenha caído na armadilha de uma dessas ilusões. Vamos voltar no tempo por um momento. Imagine uma mulher chamada Laura. Laura tem 63 anos e dedicou a maior parte da sua vida à família. Criou 2 filhos sozinha, fez sacrifícios que eles nunca saberão. Abdicou de sonhos, enfrentou dificuldades financeiras, trabalhou noites a fio. Ela se orgulha do que fez, porque para ela amar sempre foi sinônimo de se doar. Mas hoje, ao olhar para a vida que construiu, Laura se sente invisível. Seus filhos não ligam com a frequência que ela gostaria. Quando ligam, parecem sempre com pressa, distraídos, incapazes de entender que ela precisa de uma conversa longa, que a pergunta "Como você está?" não é apenas uma formalidade. Quando os netos aparecem, estão presos aos celulares. E os amigos que ela tinha na juventude, muitos se foram. Outros se perderam no tempo. Laura se pergunta: o que eu fiz de errado? Onde eu errei para merecer esse esquecimento? Mas essa não é a pergunta certa. A pergunta correta é: será que eles a esqueceram? Ou será que Laura simplesmente esperou algo que nunca foi prometido? Laura não está sozinha. Talvez de alguma forma você já tenha se sentido assim. Talvez você tenha ajudado alguém que nunca lhe agradeceu. Talvez tenha esperado um reconhecimento que nunca veio. Talvez tenha confiado em alguém que te decepcionou. E a parte mais difícil de aceitar é que o erro não foi amar,
nem foi a forma como os outros responderam. O erro estava na expectativa invisível que se formou entre vocês. Jung nos ensina que grande parte do sofrimento humano vem da ilusão de que o outro nos deve algo. E essa ilusão pode nos aprisionar de várias maneiras. Às vezes surge dentro da família, como no caso de Laura. Às vezes manifesta-se em amizades, quando esperamos mais atenção do que recebemos. E às vezes, até em relações amorosas, quando nos doamos além do que o outro é capaz de retribuir. Mas aqui está uma verdade que poucos aceitam. Ninguém deve nada a ninguém. E quanto antes entendermos isso, mais rápido nos libertaremos do ciclo vicioso de decepção e ressentimento. Então, o que fazer? Deixar de amar? Deixar de se importar, de investir nos outros? Não. O que precisamos é mudar a direção do nosso olhar. Em vez de se perguntar por que não me valorizam ou por que não retribuem, comece a se perguntar: o que eu posso fazer para me fortalecer emocionalmente? Como posso ser feliz independentemente da reação dos outros? O que eu realmente controlo? Porque no fim do dia, você não controla o amor dos outros, mas controla o amor que cultiva por si mesmo. Você não controla se seus filhos vão te ligar todos os dias, mas pode construir uma vida tão rica e com propósito que mesmo que eles não liguem, você ainda terá motivos para sorrir. Você não controla se os outros reconhecerão seus esforços, mas pode aprender a viver de uma forma que esse reconhecimento não seja necessário para a sua paz. E Jung nos dá uma chave importante para esse processo. O desapego não é ausência de amor, é liberdade emocional. Quando você para de esperar que os outros preencham os vazios que só você pode preencher, algo mágico acontece. O ressentimento se dissolve, a mágoa perde a força e a solidão se torna uma escolha, não uma punição. A questão é: você está pronto para essa mudança? Talvez esta conversa tenha despertado algo dentro de você. Talvez você tenha percebido que passou grande parte da sua vida se decepcionando por esperar demais dos outros. Talvez esteja entendendo que a sua felicidade sempre esteve nas mãos erradas e agora é a hora de pegá-la de volta. Mas eu sei que esse caminho não é fácil. Desconstruir anos de expectativas não é algo que se faz da noite para o dia, e é por isso que quero te convidar a dar o primeiro passo nesta jornada. Existe um método inspirado nas reflexões de Jung que pode te ajudar a construir uma nova mentalidade, a encontrar paz interior e clareza emocional em apenas alguns minutos por dia. Este método chama-se o método Jung-à-Luz. 5 minutos por dia para a paz interior e clareza mental. Não é apenas um livro, é um guia prático para te ajudar a desconstruir crenças limitantes e a desenvolver uma nova perspectiva de vida, baseada na verdadeira independência emocional. Se você sente que precisa de uma mudança, este pode ser o começo. O link para o e-book está no comentário fixado deste vídeo. E agora eu te pergunto: você está pronto para dar o primeiro passo em direção a uma vida onde a sua paz não depende mais dos outros? Porque na próxima parte desta jornada, vamos explorar o poder da solidão bem vivida e como ela pode ser a chave para uma liberdade que você nunca imaginou ser possível. Imagine que, de repente, todos ao seu redor desaparecessem, sem ligações, sem mensagens, sem compromissos sociais. Apenas você. Como você se sentiria? Se a sua primeira resposta foi medo, angústia ou uma sensação de abandono, então talvez aí esteja a raiz do seu maior sofrimento. Mas agora imagine outra coisa. E se essa solidão não fosse uma punição, mas um presente? E se, em vez de ser um vazio doloroso, ela se tornasse um portal para a paz que você sempre buscou? Carl Jung acreditava que a capacidade de estar só é uma das maiores conquistas psicológicas de um ser humano. Para ele, quanto mais uma pessoa precisa da aprovação dos outros para se sentir bem, mais ela se distancia de sua verdadeira essência.
Mas, na prática, quase ninguém fala sobre isso. Vivemos em um mundo que celebra a conexão, as redes sociais, os encontros, as chamadas, as notificações constantes. A ideia de estar sozinho parece assustadora, porque fomos condicionados a vê-la como um sinal de fracasso. Mas o que acontece quando descobrimos que a solidão não é a ausência de outros, mas a presença de si mesmo? Você já reparou que algumas das pessoas mais solitárias do mundo estão cercadas por uma multidão? Elas têm família, amigos, colegas, têm com quem conversar, para onde ir, com quem dividir a mesa, mas no fundo sentem-se invisíveis. E ao mesmo tempo, há aqueles que vivem sozinhos e encontram nesse silêncio uma paz que a maioria jamais conhecerá. O que separa essas duas realidades? A percepção. Se você encara a solidão como algo que precisa ser preenchido desesperadamente, ela se tornará uma prisão. Mas se você a vê como uma oportunidade de autoconhecimento, então ela pode ser o caminho mais curto para a liberdade. Agora me diga, como você lida com a solidão? Você a evita a todo custo ou já aprendeu a transformá-la em um refúgio? Deixe sua reflexão nos comentários, pois essa resposta diz mais sobre você do que você imagina. Você já parou para pensar por que tantas pessoas têm medo de ficar sozinhas? O que exatamente está por trás desse desconforto? A resposta pode ser desconcertante. A solidão nos obriga a encarar a nós mesmos, sem distrações, sem ruídos externos, sem desculpas. Quando você está só, todas as emoções que você enterrou ao longo do tempo vêm à tona, e isso assusta. Talvez seja por isso que algumas pessoas fogem do silêncio, ligam a televisão sem assistir, rolam o feed do celular sem rumo, inventam compromissos para evitar o que realmente importa. Mas a questão é, a fuga funciona? Ou será que, ao evitar a solidão, estamos apenas adiando um encontro inevitável? Carl Jung dizia que todo ser humano carrega partes de si mesmo que desconhece, e se não as encararmos, elas acabarão nos controlando. Em outras palavras, quanto mais fugimos da solidão, mais nos tornamos reféns de algo que nunca aprendemos a entender. Então, qual é a saída? A resposta não é evitar a solidão, mas ressignificá-la. Olhe com atenção. Você não precisa de uma multidão para se sentir completo. O que você precisa é de uma relação sólida consigo mesmo, e essa relação só pode ser construída no silêncio. Pense nas mentes mais brilhantes da história, artistas, filósofos, cientistas. Muitos deles passaram por longos períodos de completa solidão, e foi nesses momentos que encontraram suas maiores inspirações. Leonardo da Vinci dizia que as grandes mentes precisam do silêncio para criar. Nietzsche acreditava que a solidão é para os fortes, enquanto os fracos buscam a multidão. E Jung nos mostra que a pessoa que não é capaz de ficar sozinha nunca será verdadeiramente livre. O que tudo isso significa? Que a solidão não é o problema. O problema é não saber como usá-la a seu favor. Então, aqui vai um desafio. E se por um dia você decidisse abraçar a solidão em vez de lutar contra ela? E se, em vez de tentar preenchê-la com distrações, você a transformasse em um portal para algo maior? O que você acha que aconteceria? Conte-me nos comentários. Eu realmente quero saber como você vê isso. Você pode continuar acreditando que a solidão é uma inimiga. Pode continuar preenchendo sua vida com pessoas, compromissos e distrações, só para não sentir o silêncio. Pode continuar evitando olhar para dentro, fugindo do que só você sabe que existe. Mas você também pode fazer uma escolha diferente. Você pode decidir que não há nada mais libertador do que se sentir confortável na própria presença. Pode transformar a solidão de um fardo em um refúgio. Pode descobrir que a verdadeira independência emocional não vem do mundo exterior, mas de uma paz interior que ninguém pode lhe tirar.
E quando isso acontece, quando você realmente aprende a se sentir bem na sua própria companhia, algo mágico ocorre. Você deixa de precisar dos outros para se sentir completo. Você não se torna indiferente nem frio, mas se torna livre. Agora me diga, se você soubesse que, ao abraçar sua solidão, encontraria a maior paz da sua vida, você ainda a temeria ou a receberia de braços abertos? Pense sobre isso. A seguir, vamos falar sobre algo que poucos têm coragem de admitir: o verdadeiro valor da independência financeira e como depender dos outros pode ser o maior erro da sua vida. Imagine o seguinte cenário: você tem 75 anos. Sua saúde já não é a mesma. E algumas tarefas simples, como subir escadas ou carregar sacolas de compras, começam a apresentar desafios diários. Você precisa de ajuda. Agora me diga, quem estará ao seu lado quando esse dia chegar? Você pode pensar: meus filhos. É claro, mas sejamos realistas. E se eles não puderem? E se eles morarem longe, estiverem ocupados com suas próprias famílias, seus próprios problemas, suas próprias vidas? E se a única coisa entre você e uma velhice digna for aquilo que você construiu para si mesmo ao longo dos anos? Carl Jung disse que a liberdade de um ser humano está diretamente ligada à sua capacidade de não depender de ninguém para sobreviver. E no mundo em que vivemos, essa liberdade tem um nome claro: independência financeira. Mas antes de falarmos sobre isso, preciso te perguntar algo. O que você faria se, de repente, percebesse que não pode mais contar com ninguém? Vamos encarar os fatos. A maioria das pessoas vive como se a juventude fosse durar para sempre. Acreditamos que sempre haverá tempo para organizar as coisas, para começar a economizar depois, para pensar nisso mais tarde. Mas sabe o que é mais chocante? Mais de 60% das pessoas com mais de 60 anos não possuem reservas financeiras significativas. Isso significa que, para cada 10 pessoas que chegam à terceira idade, 6 delas estão completamente vulneráveis. A sobrevivência delas depende da boa vontade de familiares ou de um sistema de assistência social. E aqui está a parte mais assustadora. Essas pessoas não chegaram a esse ponto por escolha. Elas simplesmente não perceberam que estavam caminhando para isso. E agora, quando olham para trás, percebem que não há mais tempo para voltar. Mas me diga, você quer ser uma dessas pessoas? Muitos seguem pela vida, acreditando que quando a velhice chegar, a família será seu maior suporte. Mas, sejamos honestos, nem sempre funciona assim. Sim, existem famílias unidas. Sim, existem filhos que fariam tudo por seus pais. Mas existe também outra realidade sobre a qual poucos gostam de falar. Quantos idosos hoje vivem como um fardo invisível dentro de suas próprias casas? Quantos dependem financeiramente de filhos que já estão sobrecarregados? Quantos sentem que cada pedido de favor vem acompanhado de um peso de culpa? Quantos chegam a evitar ir ao médico porque não querem dar trabalho? A verdade é dura, mas precisa ser dita. Quem depende dos outros perde o poder de escolha. Você perde o direito de escolher onde morar, perde o direito de escolher o que comer, perde o direito de dizer não sem medo de retaliação. Se há algo que Carl Jung nos ensina, é que a verdadeira liberdade é ter o controle da sua própria vida até o último dia. Então, eu te pergunto, quanto vale a sua liberdade? Se você não tiver recursos próprios, sua velhice não será uma escolha, será um acaso. E aqui está o maior problema. As pessoas ao seu redor nem sempre agirão no seu melhor interesse. Você já ouviu histórias de filhos que se apropriam do dinheiro dos pais? De netos que convencem os avós a passar bens para o nome deles? De parentes que só cuidam de um idoso para garantir uma herança futura? Se você não ouviu, eu te conto agora. Um estudo de 2024 revelou que 25% dos idosos sofrem algum tipo de exploração financeira dentro da própria família. Isso significa
que 1 em cada 4 pessoas que acreditavam poder confiar em seus filhos ou netos acabou sendo traída. E se você acha que isso só acontece com os outros, pense de novo. Basta um pequeno erro de planejamento, um momento de vulnerabilidade e, de repente, o controle da sua vida não está mais em suas mãos. Agora me diga, você está disposto a correr esse risco? Você já conversou com uma pessoa idosa cuja sobrevivência depende dos outros? Se você prestar atenção, verá algo nos olhos dela. Um silêncio pesado, uma tristeza contida, a sensação de que, se pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Mas ela não pode, porque quando você percebe que a liberdade foi perdida, geralmente é tarde demais para recuperá-la. E o que resta é assistir enquanto outros decidem o seu destino. Agora me diga, você quer sentir esse mesmo arrependimento daqui a alguns anos? Ou prefere fazer algo agora, enquanto ainda pode? Você tem 2 opções. Pode continuar vivendo como se a velhice nunca fosse chegar, como se o tempo fosse infinito, como se a família fosse a garantia de um futuro seguro. Ou pode encarar a realidade. Pode decidir hoje que ninguém, além de você mesmo, será responsável pelo seu bem-estar no futuro e pode começar a tomar as decisões que garantirão que, com o passar do tempo, você continue sendo o mestre da sua própria vida. O que você vai escolher? Pense sobre isso. Vamos falar sobre algo ainda mais profundo, o maior erro que cometemos ao envelhecer e como evitá-lo antes que seja tarde demais. O tempo é um professor implacável. Ele nos ensina as lições que ignoramos na juventude, nos coloca cara a cara com as verdades que evitamos por anos e, no final, nos mostra que muitas das nossas certezas eram apenas ilusões. Mas o maior erro que cometemos ao envelhecer não é o tempo que deixamos escapar, não é o dinheiro que não economizamos, não é a solidão que evitamos até ser tarde demais. O maior erro é não estar preparado para aceitar a verdade sobre si mesmo. E essa verdade é simples. Ninguém virá te salvar, exceto você mesmo. Nem sua família, nem seus amigos, nem o Estado. Você pode esperar, pode acreditar que alguém virá e estenderá a mão, pode viver no conforto de achar que o amor dos outros será suficiente para te proteger. Mas se os anos nos ensinaram algo, é que as pessoas seguem suas próprias jornadas. E se você não construiu a sua própria base, se não estabeleceu seus próprios alicerces, acabará esperando por um resgate que talvez nunca chegue. Agora me diga, o que você vai fazer com essa verdade? A juventude nos engana, faz-nos acreditar que temos o controle do futuro, que as pessoas estarão ao nosso lado porque nos amam, que o destino seguirá um roteiro previsível. Mas o tempo nos apresenta um conceito brutal, a imprevisibilidade da vida. Filhos mudam de cidade, amigos se afastam, parceiros de vida partem antes de nós e, de repente, a vida que imaginávamos desmorona diante dos nossos olhos. Então, me diga, você está preparado para encarar essa realidade ou vai continuar fechando os olhos, acreditando que isso não acontece com todo mundo? Porque a verdade é que acontece todos os dias. E existem apenas 2 tipos de pessoas no mundo, as que esperam o pior e as que se preparam para ele. Qual dessas pessoas você escolhe ser? Essa é a pergunta que ninguém gosta de fazer, mas é a única que realmente importa. O que restará quando tudo o que você acreditava ser certo desaparecer? O que restará quando sua saúde não for mais a mesma? Quando o seu círculo social diminuir? Quando você perceber que o tempo que antes parecia infinito agora se tornou um bem escasso? A resposta é tão dura quanto libertadora. O que resta é você. O que você construiu, o que você aprendeu, quem você se tornou. E se você não construiu nada dentro de si, se passou a vida inteira esperando que o mundo lhe desse segurança, amor e estabilidade, você estará perdido. Então me diga, o que você tem construído dentro de si?
Se neste momento você sente que não tem uma resposta clara, então ainda há tempo para fazer algo a respeito. A questão é, você terá coragem? A resposta para tudo isso está bem à nossa frente, mas quase ninguém a enxerga. Carl Jung nos mostrou que o maior objetivo da vida humana não é o amor dos outros, não é a aceitação, não é a segurança financeira, é algo muito mais profundo, a busca pela individuação. Individuação é o processo de se tornar um ser humano completo e autônomo, independente da aprovação externa. É o momento em que você percebe que não precisa de ninguém para validar sua existência. É quando você descobre que a verdadeira paz não vem do que os outros podem te dar, mas do que você pode encontrar dentro de si mesmo. E sabe o que é mais interessante? Quando você atinge esse estágio, o medo desaparece. O medo da solidão, o medo da rejeição, o medo do abandono. Porque você entende que enquanto tiver a si mesmo, nunca estará verdadeiramente só. E agora eu te pergunto, você quer alcançar esse nível de liberdade ou prefere passar o resto da sua vida esperando que o mundo cuide de você? Você agora sabe o que precisa fazer. Sabe que não pode depender dos outros. Sabe que precisa construir sua independência financeira, emocional e psicológica. Sabe que sua liberdade está diretamente ligada à sua capacidade de se sustentar. A questão é, o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai ignorá-lo e continuar vivendo como sempre? Ou vai usá-lo para transformar sua vida antes que seja tarde demais? Se você escolher a segunda opção, então a hora de agir é agora. E para te ajudar a começar, na parte final deste vídeo, vou te apresentar um guia prático, passo a passo, para aplicar tudo o que estamos conversando. Prepare-se, porque o que vem a seguir não é apenas um encerramento, é o começo de uma nova vida para quem está disposto a mudar. O que você faria se soubesse que tem em suas mãos a chave para uma vida verdadeiramente livre? Se soubesse que existe uma maneira de viver seus próximos anos com dignidade, autonomia e paz, sem esperar que outros decidam seu destino? Talvez, em algum momento deste vídeo, você tenha sentido um peso no peito, um desconforto, uma verdade que, embora não seja fácil de aceitar, ressoou profundamente dentro de você, porque a realidade é esta: ninguém pode nos salvar, exceto nós mesmos. Nenhuma relação, nenhuma promessa, nenhuma expectativa é mais segura do que aquilo que construímos dentro de nós. Mas entender essa verdade não é o suficiente. Se fosse, milhares de pessoas hoje não estariam presas em um ciclo de dependência, frustração e medo do futuro. Verdadeira transformação só acontece quando o conhecimento se torna ação. E é exatamente isso que vamos fazer agora, porque hoje você não vai apenas refletir, hoje você vai começar a agir. Passo 1. Rompa com a dependência emocional. A primeira mudança acontece dentro de você, e para isso é preciso entender uma coisa: o amor não pode ser uma prisão. O que isso significa? Significa aprender a amar sem esperar nada em troca. Significa se libertar da crença de que os outros têm a obrigação de preencher seus vazios. Não quer dizer que você deva se afastar da sua família, dos seus amigos ou das pessoas que ama. Significa apenas que o seu bem-estar não pode depender das ações deles. Se alguém te ligar, ótimo. Se alguém te visitar, maravilhoso. Mas se não o fizerem, você ainda estará bem, porque não construiu seu mundo sobre a presença de outra pessoa. A maior prova de amor que você pode oferecer a si mesmo é tornar-se emocionalmente livre. E isso nos leva ao próximo passo. Passo 2. Construa sua segurança financeira. Se há algo que tira a paz de uma pessoa, é a incerteza financeira. Porque sem recursos você não tem escolhas, e sem escolhas você não tem liberdade. Então, se hoje você ainda não começou a estruturar sua segurança financeira para o futuro, comece agora. E não importa a sua idade, se você tem 30 anos
Ótimo, você tem tempo. Se tem 50, ainda há muito a ser feito. Se tem 70, talvez o tempo não seja tanto, mas ainda há espaço para decisões inteligentes. Porque o pior erro não é começar tarde, é nunca começar. Então, pergunte-se: você tem um fundo de emergência? Tem uma fonte de renda além do que recebe da aposentadoria ou do seu trabalho atual? Você está aprendendo a gerir seus recursos para não depender dos outros? Se a resposta para qualquer uma dessas perguntas for não, essa deve ser sua prioridade a partir de agora. E se não sabe por onde começar, busque conhecimento. Afinal, a liberdade financeira não é sobre quanto dinheiro você tem, é sobre por quanto tempo você consegue viver sem depender de ninguém. Passo 3. Abrace a solidão como sua aliada. Lembra o que falamos sobre a solidão? Ela só se torna uma punição para quem não sabe como aproveitá-la. Mas para quem aprende a conviver bem consigo mesmo, ela se torna um dos maiores presentes da vida. Então, aqui está o desafio. Passe um dia inteiro na sua própria companhia, sem redes sociais, sem televisão, sem conversas aleatórias para preencher o silêncio. Apenas você. E durante esse dia, preste atenção ao que você sente. Se houver desconforto, significa que há algo dentro de você que precisa ser trabalhado. Mas se vier a paz, você terá descoberto algo raro e poderoso: a liberdade de ser suficiente para si mesmo. Carl Jung dizia que o homem que encontra a paz na própria solidão nunca será refém de nada, nem de ninguém. E essa paz ninguém poderá tirar de você, a menos que você mesmo permita. Passo 4. Cultive algo que ninguém pode levar embora. O tempo exige muito. A aparência se transforma, as relações mudam, os bens materiais vêm e vão. Mas há algo que nada nem ninguém pode tirar de você. O que você aprendeu ao longo da sua vida, o conhecimento que você adquire, as reflexões que você aprofunda, a clareza mental que você constrói. Isso permanecerá com você para sempre. Se existe uma maneira de garantir que sua mente permaneça afiada e sua alma continue evoluindo, é esta: nunca pare de aprender, nunca pare de refletir, nunca pare de questionar e buscar respostas. Porque no final, sua liberdade não é definida pelo que você tem, mas por quem você se torna. E agora me diga, quem você quer se tornar? Se você chegou até aqui, é porque está pronto. Pronto para mudar. Pronto para assumir o controle da sua vida. Pronto para construir um futuro onde você é o único responsável pela sua paz. Mas nada disso acontecerá sem o primeiro passo. E é por isso que quero te fazer um convite. Existe um método que pode te ajudar a internalizar e aplicar tudo o que falamos aqui de forma prática. Este método é o Método Jungaluz. 5 minutos por dia para a paz interior e clareza mental. Não é apenas um livro, é um guia para todos que desejam se libertar da dependência emocional, encontrar força na solidão e desenvolver uma mentalidade verdadeiramente independente. E o melhor, você só precisa de 5 minutos por dia para iniciar essa transformação. Se você quer dar o primeiro passo, o link para o livro está no comentário fixado deste vídeo. E agora, eu te pergunto: você vai apenas ouvir esta mensagem e continuar vivendo da mesma forma? Ou vai agir e transformar sua vida enquanto ainda há tempo? A decisão é sua. Se este vídeo fez sentido para você, não deixe essa reflexão se perder. Deixe seu comentário abaixo. Diga-me qual momento mais te impactou ou como você vê esse tema na sua vida. E se quiser compartilhar de forma anônima, sinta-se à vontade. O importante aqui é a sua voz. E antes de ir, faça algo importante. Curta este vídeo. Assim, esta mensagem pode chegar a mais pessoas. Inscreva-se no canal Plenitude Refletida, porque aqui, toda semana, trazemos reflexões que podem mudar sua forma de ver a vida. Você chegou até aqui e isso por si só é um sinal de coragem. Percorremos um caminho que muitas vezes nos força a olhar para dentro,
para as fundações que acreditávamos ser inabaláveis e que, na verdade, eram construídas sobre areia. A ilusão do refúgio familiar eterno, a promessa tácita de um cuidado incondicional na velhice, tudo isso pode desmoronar diante da realidade, que é a vida em sua própria imprevisibilidade. A lição de Jung é clara. Nossa maior fortaleza reside em nós mesmos. Não se trata de renunciar ao amor ou à conexão, mas de deslocar o centro de gravidade da nossa segurança do externo para o interno. O que o mundo exterior nos oferece é transitório, sujeito às vontades alheias e às marés da vida. O que cultivamos em nosso âmago, no entanto, é nosso para sempre. A verdadeira independência não é um luxo, mas um direito conquistado pela autossuficiência. É a capacidade de encontrar em si mesmo o porto seguro, a fonte de sustento e de contentamento. Quando internalizamos que a nossa própria presença é suficiente, quando aprendemos a navegar a solidão não como um deserto, mas como um campo fértil para o autoconhecimento, desarmamos o medo. A riqueza da vida se revela não na acumulação de bens ou na constante busca por aprovação externa, mas na profundidade da nossa conexão conosco mesmos. É um renascimento que ocorre quando deixamos de esperar que o mundo nos preencha e passamos a preencher a nós mesmos. Essa jornada é um convite à coragem de ser quem você é, independentemente das circunstâncias. E agora, a prática real se inicia. A verdadeira construção da sua autonomia não é um evento, mas um processo contínuo. Cada escolha, cada pensamento direcionado para dentro, cada ato de autovalorização é um tijolo na fortaleza que você erguerá para si mesmo. Lembre-se de que a liberdade que você busca não é concedida, mas conquistada a cada passo dado em direção à sua própria maestria. A paz interior, a resiliência diante das adversidades e a dignidade inabalável são os frutos de um trabalho interno que ninguém pode fazer por você. O futuro é moldado pelas decisões que tomamos hoje, pelas verdades que ousamos abraçar. E a mais poderosa delas é que você é a única constante em sua própria existência, a bússola que guia sua jornada. A jornada para a sua plenitude é, afinal, a sua própria jornada.